Bom dia! Sejam bem-vindos a este nosso tempo de culto online. Nós estamos aqui reunidos não em nosso nome, mas em nome e na presença do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a esta nossa celebração. Nosso momento de agradecer a Deus por tudo que Ele é em nossa vida. Agradecer pela dádiva da vida, pelo seu amor, porque Deus tem paciência conosco. Eu quero saudar a todos e a todos vocês com as palavras bíblicas que são lema para a nossa semana, que se encontram no Evangelho de João, no capítulo 6, o verso 68, que assim nos dizem: Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Simão, ele questionou para onde iremos, porque se nós ficarmos somente neste mundo sozinhos, provavelmente nós entraremos em depressão, não teremos um sentido na nossa vida, cairemos em vícios, ficaremos dependentes desta vida terrena. Mas ele aponta também para Jesus Cristo, onde nós teremos a vida eterna. Por meio de Jesus Cristo, nós temos esse presente que é dado a mim e também a vocês. Que Deus assim nos ajude, hoje e sempre. Amém. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa de onde venhamos ou aonde tenhamos que ir, da extensão de tuas mãos, ó Senhor, nunca podemos sair. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Que importa qual seja o caminho, o qual nos é dado ao nascer. De tuas mãos nós partimos, Senhor, e a elas vamos voltar. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Em tuas mãos, ó Senhor, sempre estamos. Sempre estamos, Senhor, sempre estamos. Vamos nos achegar diante de Deus e confessar os nossos pecados, as nossas falhas. Oremos. Senhor, Deus e Pai misericordioso, chegamos aqui em Tua presença para confessar as nossas culpas, os nossos pecados, nossas falhas. Bondoso Deus, pedimos perdão, porque muitas vezes não valorizamos os nossos dons.
Ajuda-nos a descobri-los para que possamos colocá-los à disposição da Tua Igreja. Sabemos que em nossa vida nem tudo está correto, por isso nós precisamos de Ti. Queremos neste momento entregar toda a nossa vida, pois Tu és um Pai bondoso e misericordioso. Querido Pai, mostra-nos o Seu amor. Mesmo sabendo que somos pessoas imperfeitas, nós sabemos que Tu nos amas. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, hoje e sempre. Isso te suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem com sinceridade confessa os seus pecados e se arrepende de ter cometido eles e promete também não cometê-los novamente, Deus ouve a nossa confissão e Deus também nos perdoa desses pecados. E no Salmo de número 34, os versículos 18 a 22b, está escrito assim: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perdem a esperança. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Assim, a todos e todas vocês que sinceramente diante de Deus confessam os seus pecados, eu anuncio o perdão deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te amar até o
Oremos. Bondoso Deus, amado Pai, agradecemos-te pelo dom da vida. Te agradecemos por este momento de culto. Em especial, queremos pedir que abra as nossas mentes, ouvidos e nossos corações para ouvirmos a Tua Santa Palavra. E que Teu Espírito Santo nos envolva fortalecendo a nossa fé, para podermos praticar os Teus ensinamentos no dia a dia. Isso te pedimos por Teu Filho Jesus Cristo, que vive contigo e com o Espírito Santo, de eternidade a eternidade. Amém. Palavra do Evangelho para o nosso culto de hoje, segundo o evangelista Lucas, no capítulo 11, os versos 1 a 13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, os versos 1 a 13. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. E Jesus respondeu: quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. Então disse Jesus aos discípulos: imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: amigo, me empreste 3 pães. E que um amigo meu acabe de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responde lá de dentro: não me amole, a porta já está trancada e os meus filhos estão deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. E Jesus disse: eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele,
mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para aquele que bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou, se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Até aqui, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Queremos juntos ouvir a leitura bíblica que será base para a pregação do livro de Gênesis, capítulo 18, os versículos 20 a 31, que nos dizem: Aí o Senhor disse a Abrão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então, 2 dos visitantes saíram indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor, e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. Abraão continuou: e se houver somente 40 bons, por amor a esses 40, não destruirias a cidade? Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Amém. Querida comunidade, hoje temos diante de nós
um texto bíblico riquíssimo, onde Deus, acompanhado por 2 anjos, vai visitar Abraão e todo o seu acampamento no bosque de Mamre. Abraão, como um bom anfitrião, o recebe com honras e poupas, cuida de cada detalhe da acolhida, lhes oferece um verdadeiro banquete e faz o possível para que possam se sentir confortáveis no meio do seu povo. Graças ao seu gesto de acolhida, Deus se compadece de Abraão e Sara e lhes promete um filho, um herdeiro. Com o avançar do texto, Deus e os 2 anjos se levantam para poder olhar a cidade de Sodoma e de Gomorra. Abraão se coloca à disposição para mostrar o caminho. Os 2 anjos seguem em direção ao local. Porém, Deus fica no alto da colina com Abraão, olhando de longe a cidade. E neste momento, Deus revela os seus planos, que está cansado de ouvir os clamores, as acusações dos terríveis pecados que há sobre o povo que vive naquela localidade. Aqui já temos algo interessante para aprendermos com o texto. Observem bem os versículos 20 e 21. Deus não sai destruindo a cidade. Ele primeiramente envia anjos como visitantes estrangeiros, para ver se as acusações são verdadeiras ou não. Gente querida, será que nós também somos assim? Ou será que quando alguém faz uma fofoca, nem vamos como o Senhor averiguar a situação? Logo saímos brigando e chamando a atenção do mundo inteiro. Ou já ficamos de mal, carrancudos e cortamos logo os laços de amizade com a outra pessoa. Quantos relacionamentos, namoros, casamentos foram arruinados por falsas informações e pelo simples fato das pessoas não confirmarem se os boatos são verdadeiros ou não. Que bom que com Deus não é assim. Ele, como Todo-Poderoso, verifica a veracidade ou a falsidade das pessoas. Ainda bem. Outro apontamento dentro do texto. O fato de Abraão interceder com o Senhor. Observem, por primeiro, o respeito que esse homem tem para com Deus. O cuidado com o qual ele escolhe cada palavra para falar com aquele que está diante dele. Isso também precisamos recuperar esse aspecto. A importância de nos achegarmos diante de Deus com respeito, com carinho e com cuidado. Quantas são as pessoas que falam com Deus de qualquer jeito? Ou na oração usam palavras do tipo, eu ordeno que o Senhor faça isso ou aquilo. O que é o ser humano diante de Deus? Uma criatura, a qual Ele nos deu a dignidade de sermos os seus filhos e suas filhas. Contudo, isso não nos dá o direito de ordenar nada a Deus. Nós, como Abraão, podemos pedir, mas é Deus quem decide o que faz e como faz. Ele é o Todo-Poderoso. Nós que dependemos da sua graça e da sua misericórdia. É importante percebermos a paciência do Senhor, pois Abraão perguntou 6 vezes, iniciando primeiramente colocando diante de Deus que se ele encontrasse 50 pessoas boas juntas na cidade de Sodoma, se ele perdoaria a cidade inteira por essas pessoas.
E a resposta de Deus é: se houver 50 pessoas direitas, Ele perdoaria a todos. Abraão era esperto. Ele tinha noção das crueldades que lá eram cometidas em Sodoma. E por isso, vai e pergunta, reduzindo de 5 em 5 pessoas, 45 e 40. Como a resposta do Senhor sempre foi positiva, vai reduzindo de 10 em 10. Ele pula de 30, 20, até chegar em 10 pessoas. A preocupação do patriarca do povo judeu era com seu sobrinho Ló e sua família. A esperança era de que o seu sobrinho houvesse cativado pelo menos 10 pessoas a serem boas, no meio daquela multidão de pessoas más. Será que, como Abraão, colocaríamos a nossa cabeça a prêmio para intercedermos em favor de um familiar ou de um amigo? Será que teríamos a paciência de Deus com alguém que praticamente faz 6 vezes a mesma pergunta? Eu espero que sim. Se somos cristãos, seguimos e servimos a quem? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não somente colocou a sua cabeça a prêmio pelos seus amigos, mas colocou todo o seu corpo para que fosse crucificado, para assim dar a salvação a todo aquele que nele crê. E sobre a paciência de Deus, essa é mesmo fantástica. Geralmente pais, mães e avós não têm a paciência de Deus, mesmo com a sua própria prole. Já iríamos reclamar se eles fizessem tantas perguntas e íamos dizer: menino, vai direto ao ponto e me diga logo o que você quer. Deus não agiu assim. Ele é calmo e paciencioso. Ele ouve, ele confere as informações e pratica a justiça. Tanto que mais tarde as cidades Sodoma e Gomorra são destruídas. Esse texto nos mostra muitas coisas. Primeiramente, que o Senhor observa a postura e a forma de viver dos seres humanos. Ele espera de nós que sejamos como Abraão, seres cordiais, gentis, que possamos abrir as portas da nossa casa, da nossa vida e do nosso coração, para que o Senhor possa tomar uma refeição conosco, que Ele possa ter comunhão com a gente. Outro ponto, a paciência e a justiça divina. Muitas vezes nos perguntamos por que o Senhor não termina logo com a maldade do mundo. Como no passado, porque Ele não manda uma chuva de fogo e de enxofre, destruindo tudo e todos. Creio que a resposta está no texto bíblico de hoje, que no mundo cheio de maldades, ainda há 10 pessoas que servem ao Trino Deus, que são justas, direitas e boas. Pela clemência a essas 10, o Senhor vai dando sempre uma nova chance, para que as outras se arrependam e possam ter uma nova vida. Por isso, querido e amado ouvinte, se você se desviou dos caminhos de Deus, lembre-se, Deus não quer trazer ruína e destruição sobre a tua vida. Ele ainda hoje te chama para viver uma nova vida na sua companhia. Arrependa-se. Ele se entregou na cruz para te trazer perdão e salvação. Contudo, se você é do grupo dos 10, continue investindo na bondade, na justiça
e continue estando na companhia de Deus, pois assim você trará, como Abraão, salvação, segurança e bênção sobre a tua própria vida, mas também sobre a vida daqueles que estão ao teu redor. Que você possa continuar a seguir o exemplo bíblico de Abraão, sempre de novo se achegando ao Senhor, intercedendo, mas também aprendendo com Ele a verificar se as informações são verdadeiras ou falsas, e que sempre possamos viver e agir com muita calma e muita paciência, que na companhia do Trino Deus possamos aprender isso e colocarmos isto em prática. Que assim o seja. Amém. Creio, Senhor, que és Deus, nosso Criador. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Pai, que de todos cuidas com grande amor. Creio, Senhor, que és Deus, nosso Redentor. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és bom, pois quiseste ser nosso Salvador. Creio, Senhor, que és Deus santificador. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Creio, Senhor, que és santo e que nos inspiras com teu amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos nos achegar diante de Deus em mais um momento de oração. Querido e bondoso Deus, agradecemos sempre quando em Teu nome nós podemos estar reunidos. Quando nos tornamos pequenos na importância do mundo, nos tornamos tão grande diante de Ti. Se for preciso, querido Pai, nos diminui, porque o nosso orgulho às vezes tenta nos aumentar, mas nós precisamos ser pequenos, precisamos ser sábios e ter paciência diante de Ti. Querido Pai, olhe para cada situação de nosso mundo, olhe para as nossas famílias, os nossos líderes, nossa igreja, o nosso país. Olhe não com um olhar de julgo, mas um olhar de amor, de carinho, de atenção, de ajuda. Querido Pai, nós Te somos gratos porque Tu és um Deus justo, mas Tu nos dás uma nova oportunidade de sermos pessoas que creem em Ti, pessoas que têm a possibilidade de ter a vida na eternidade. Toda a nossa vida, querido Pai, está em Tuas mãos. Aliás, tudo está em Tuas mãos. Use-nos para que nesta vida sejamos instrumentos de paz e de amor. Ajuda-nos a sermos Teus discípulos, Tuas discípulas, capazes de lidar com frustrações, de ser obedientes, de reconhecer que precisamos de ajuda, de reconhecer que somos pessoas pecadoras
e de reconhecer a importância de largar tudo e colocar Tua vontade em primeiro lugar na nossa vida. Pai amado, estamos chegando ao final deste nosso encontro contigo. Da mesma forma que Tu sempre nos abençoou, pedimos que continue nos abençoando. Cuida de cada pessoa que está nos acompanhando no conforto de sua casa. E tudo mais que está em nosso coração, em nossa mente, nós incluímos quando unimos nossas vozes e oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor nosso Deus, Ele possa estar sempre na frente de vocês, preparando o caminho o qual vocês vão seguir. Que o Senhor nosso Deus, Ele possa estar atrás de vocês, livrando de todos os perigos que vocês não podem ver. Que o Senhor nosso Deus, Ele também possa estar do lado de vocês, sendo um ombro amigo quando vocês precisarem chorar. Mas que vocês sempre saibam que o Senhor nosso Deus, Ele estará debaixo de vocês, carregando e pegando vocês no colo quando vocês não conseguirem mais sozinhos caminhar. E é nessa certeza de que Deus estará sempre ao nosso lado, na nossa frente, nos cuidando e debaixo de nós, que nós nos despedimos. Em nome desse Deus que em nós nos reunimos, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz. Desejamos a todos e a todas vocês um abençoado domingo, uma abençoada semana.